Você piscou e o Cebolinha já saiu da Rua dos Limoeiros e foi namorar na internet. Gente, quando vocês me marcaram nesse negócio, eu fiquei assim... Que porra é essa? Procurei pra entender o que tava acontecendo, não tava entendendo nada. Nada. Eis que Juju conseguiu achar o vídeo. E assim, existem seres humanos que vivem nesse reino chamado o TikTok, né? É um lugar curioso, para dizer o mínimo. Esse menino aqui é o Cebolinha, né? Tio Cebolinha, Kelvin Anese. Aí eu fui até procurar quais são os vídeos que esse menino viralizou. Tem um monte de vídeo de milhão, Onde assim. tem calvo, não tem paz. Estava quietinho no meu canto. Entenderam o que chama ele de Cebolinha, né? Tá. A barra de notificação do meu perfil e eu vi uma seguidora me marcando em um vídeo. Lá no perfil do Muito Humilde, não sei se vocês conhecem, que ele habla muito. Porque ele não é calvo, né? Aí ele gosta de hablar. No vídeo que as seguidoras me marcou, ele tá falando que ele assistiu um rapaz que não aceitava a calvície. Eu acho que ele não tava falando de mim, porque o mundo não gira em torno de mim. Pelo menos eu acho. Mas eu... Vocês entenderam, né? Tá. Esse menino recentemente começou a namorar e postou um vídeo. Vocês vão entender já. Postou um vídeo falando como eu conheci o meu boy. Tá? Então, é um vídeo dele explicando o namoro. Como eu conheci o Léo? Eu não sei amar pouco, Cebolinhas. Às vezes eu falo que eu não tô ficando louca, mas eu acho que eu tô ficando louca. Cebolinhas, eu conheço o Léo não tem 3 meses e eu já me sinto apaixonada. Ele abandonou o Cebolinha, né? Triste. Aí eu te pergunto, eu tô ficando louca? Eu não tô louca, você... Não é que ele abandonou não, né? Porque nesse vídeo aqui, ele tava com o cabelo todo escroto de sacanagem, né? Aqui ele lavou o cabelo. Tá, entendi. Deixa eu ser emocionado, tá? Deixa eu viver o meu romance em paz. Sabe, a gente também merece ser amada. Eu mereço ser amada. O Léo nunca foi uma pessoa estranha pra mim, porque eu já conhecia ele. Eu só não conhecia pessoalmente, mas eu já conhecia. Antes mesmo dele saber quem eu era, eu já sabia quem ele era, com o que ele trabalhava, o que ele fazia. Eu já tinha visto ele algumas Qual é o nome disso? Medida protetiva. vezes na balada, mas eu nunca tive coragem de chegar porque eu sou tímido, né, meus amores? A minha amiga que agora tá lá na Suécia, vivia postando as coisas com ele e eu já assim, já manjando o olho, eu falei assim, eu quero esse homem pra mim. Eu já decretava, esse homem é meu. Eu sempre falei isso na minha cabeça. Só que se passou um tempo, Cebolinhas, eu parei de seguir ele porque eu já tava criando toda uma fique na minha cabeça, que a gente ia namorar, que a gente ia fazer algo junto, a gente ia viajar junto. E aí eu falei assim, bom, eu vou parar de seguir porque daí, né, a gente não fica criando expectativa. O menino nem sabe quem eu sou, eu já tô criando toda uma fique na minha cabeça. Não, vamos parar com isso aí. Um certo dia, surgiu a oportunidade da gente Essa parte da fica é importante, se vocês lembrarem. Vamos parar com isso aí. conversar na balada do nada, meus amores. Eu tava passando assim no banheiro, eu vi ele, eu cumprimentei e foi o meu momento de brilhar. Só que eu tive a brilhante ideia de soltar uma gafe, falando que eu já conhecia ele das redes sociais. Aí ele perguntou se eu seguia ele, né? E o que eu respondi? Não. Cebolinhas, falei que eu não seguia ele. Ele falou, como que você me conhece das redes sociais, sendo que você nem me segue? Já começou o julgamento. Ué, mas... É uma coisa possível. Tanta gente eu conheço das redes sociais que eu não sigo. Não que eu entre todo dia no perfil da pessoa, não. Tá? Ou seja, no subconsciente dele já chegou a informação de que eu tava stalkeando ele. E eu não queria passar essa imagem de que eu já estava stalkeando ele. Cebolinhas, eu tava tão vidrado no menino, coitado, que eu sabia de cor quem que ele seguia e quem comentava nas coisas dele, pra vocês terem uma noção. Coisa de que se ele me perguntasse quem ele parou de seguir ontem, eu saberia responder. Mas calma, tu tem limite, tá? Eu tenho limite, eu também tenho noção das coisas. Ai, gente, me julguem, mas eu garanto que vocês também fazem as mesmas coisas, tá? Eu já tinha criado todo um filme na minha cabeça assim, vocês têm que respeitar a minha história. Não, saber quem é que segue e não segue, isso aí é papo de medida protetiva.
Eu não virei bagunça. E aí, beleza. Essa foi a primeira vez que a gente conversou. Passou uma semana mais ou menos, a gente se encontrou na mesma festa de novo. E aí, na hora de ir embora, tava eu e os meus amigos, ele e os amigos Não dele. sei se dá pra chamar isso de conversa, né? Mas Saída, a gente ficou todo mundo ali conversando. E eu, assim, Cebolinhas, eu não conseguia tirar o olho dele. Vocês não têm noção. Sabe quando a pessoa emana uma energia boa, sabe? Eu também tenho. sei. Eu sei bem como a pessoa emana uma energia boa. Eu sei como é que chama isso. Essa energia Vocês boa, vão eu sei que descobrir você tem que energia boa concordar já já. comigo. Mas sabe quando você sente algo bom daquela pessoa, algo que você quer construir algo juntos? Mas eu não sei explicar pra vocês como que surgiu essa paixão, juro. Eu fico pensando o quão legal é esse sentimento de, tipo assim, você não escolhe gostar das pessoas, sabe? É estranho, não sei explicar pra vocês a sensação. O sentimento, tipo assim, algo que surge natural, tipo, é muito louco tudo isso. E eu olhando pra ele, já imaginando nós dois namorando. Eu olhava pra ele, eu já via ele como meu namorado, vocês não têm noção. Mas eu assim, quietinha, sem esboçar nada, né? Até porque eu não queria levar um fora. Eu morro de medo de tomar um fora, vocês não têm noção. Não, medo de ser rejeitada, jamais, meus amores. Eu nunca teria coragem de chegar nele e pedir pra ficar com ele, vocês acreditam? Mas eu já sentia que era pra ser que ele era a pessoa, sabe? Um belo dia, os nossos amigos decidiram ir em uma festa e chamou a gente pra ir também. Só que eu, Cebolinhas, já tinha perdido as esperanças, sabe? Eu já tinha esquecido já, né? Porque eu tava criando toda a fique na minha cabeça. Ele só não sabia. Agora ele sabe, né? Que agora eu tô contando, agora ele também sabe. A gente chegou primeiro nessa festa, Cebolinhas, e assim que ele chega, ele vem em direção a mim e elogia a minha roupa. Meus amores, eu congelei, porque ninguém nunca tinha elogiado a minha roupa, tipo, falado. Oh, coitada. Eu acho que aqui é como conheci meu boy. A parte do meu talvez seja a parte do exagero. Como eu conheci, talvez até seja real. O boy só não sabe ainda. Nossa, como que você tá bonito. Eu fiquei encantado, Cebolinhas. Eu não vou negar, a gente ama receber. Eu preciso tirar uma coisa do meu coração. Esse menino não parece o Lucas Rangel? Um elogio também, ninguém é de ferro. Mas receber um elogio de quem a gente gosta já é outros 500, entendeu? Vocês me entendem. Vocês não vêm pagar de louca aqui comigo não, que vocês me entendem sim. Até que um belo momento da festa, eu vejo o cupido do meu melhor amigo conversando com ele, só que eu não tinha escutado o que ele estava conversando. Mas no meu subconsciente, eu já tava me perguntando o que o Ed tá aprontando. Cebolinhas, eu sempre falei pro Ed que eu gostava do Léo. E aí, vocês acreditam que o Ed não me chega no Léo e fala que eu tava gostando dele? A gente tá junto hoje porque ele foi o nosso cupido. É o famoso oi, tudo bom? O meu amigo tá querendo saber se você ficaria comigo. Usem essa, funciona sempre. Da relação, entendeu? O melhor de tudo vem agora. Tava eu bem belíssimo no meu cantinho com meu copinho de energético. O Léo chega em direção a mim, bem direto, e pergunta: é verdade que você tá gostando de mim? Eu congelei na hora. Eu não sabia o que falar. As histórias da minha adolescência na minha cabeça eram exatamente assim também. Se eu falasse, eu ia gaguejar tudo. Porque o sentimento era real. Todas elas terminaram bem ruim, mas na minha cabeça. Mas eu não imaginava que ele iria chegar em mim dessa forma, já descobrindo tudo. Passou um filme na minha cabeça. Desde quando eu comecei a acompanhar ele nas redes sociais, passou um filme na minha cabeça. Eu fiquei tão sem reação na hora que eu falei assim, ai, vamos mudar de assunto. E comecei a dançar, meus amores. E ele me perguntou de novo, é verdade que você tá gostando de mim? Aí eu com medo, né, Cebolinhas, eu falei assim, eu tô gostando, mas eu guardo meus sentimentos pra mim porque eu tenho medo de tomar um fora. Aí eu te pergunto, eu tô louca? Óbvio que eu não tô louca. E eu ainda tive a ousadia de falar, os meus sentimentos não importam. Claro que importa. Olha, Jana Rosa, os meus sentimentos são coisas minhas. Meus sentimentos não importar, o que importa? E aí ele falou pra mim, e se eu quiser também? Aí, meus amores, eu já entendi que ele não iria me dar um fora, e aí eu comecei a imaginar que poderia ter uma chance da gente desenvolver algo. Eu achei fofinho, ele perguntou assim pra mim, eu posso te beijar? Eu disse sim. Ai, gente, olha. A minha adolescência teria sido muito mais divertida se essas histórias fossem verdade. Eu preciso criar um efeito novo, copiando do Thiago.
o saxofone do Careless Whisper. Vocês não acham? Tela toda vermelha. Ao invés de ser assim, ó. Vai ser tela toda vermelha. O que vocês acham? Vota aí. Cebolinhas, vocês não sabem o quanto eu aguardei por esse momento. E E desde continuo aguardando as vozes da minha então a gente vem construindo algo legal, algo saudável. Eu gosto muito dele, Cebolinhas. Eu sinto algo diferente quando eu tô com ele, Cebolinhas. Eu não sei explicar pra vocês. Foi aí que eu senti de dar um mimo pra ele, um presente, aquele que eu falei que ia dar, que ele comentou no vídeo que eu dei um presente pra ele, que ele tava com medo de ser uma aliança. Calma que ele ainda vai mostrar pra vocês. É simples, mas foi de coração, tá, meus amores? Eu vou trazer ele muito em breve aqui pra vocês conhecerem ele, pra gente conversar um pouquinho, pra gente gravar um Arrume-se Comigo, que eu sei que vocês amam. Então, se vocês já querem esse Arrume-se Comigo juntos, já deixem aí nos comentários. Será que eu tô sendo muito emocionada? Às vezes é bom ser emocionado, sabe? A gente tem que viver, Cebolinhas, entregar, sabe? Se dar. Às vezes... A gente tem que dar. Esse vídeo aqui é do dia 13/9. 13/9, tá? Isso quer dizer que isso foi há 2 meses atrás. O bofe é esse aqui, ó. Atenção. Hoje eu acordei com a energia a 1000, porque, né, sextou, bebê. Mas nessa noite passada eu quase nem dormi. Sabe quando você deita? Tá? Ontem eu decidi sair com os amigos e estava um calor lascado. E quando eu saio, eu gosto de... E aí, do nada, foi esse vídeo que bombou? Esse vídeo aqui. Pra vocês esse tempo... Pronunciamento da Cebolita. Pronunciamento de quê? E ó, a bicha até desativou os comentários. Eu menti pra vocês esse tempo todo. Nunca houve relacionamento. Mas o que eu vivi, parece que eu vivi um relacionamento de verdade. Mas calma que eu vou contar pra vocês como... Gente, é muito eu com 17 anos. Quantos relacionamentos eu vivi na minha cabeça? Tá certo que a pessoa, ela... Eu não vou me expor, não. Desculpa. Como tudo aconteceu. No dia 6 de setembro, eu saí pra uma festa com uns amigos e fulano estava também nessa festa. Assim que ele chegou nessa festa, a gente começou a conversar, ele chegou me elogiando, me chamando de bonita. Nessa festa em específico, eu tava montada, eu tava desse jeito aqui. Pra quem me acompanha um bom tempo, sabe que todos os meus dates dão errado. Até os que são de mentira dão errado. Nessa festa que a gente tava, um dos meus amigos contou pra ele que eu gostava dele já há um tempo. E ele perguntou se eu queria ficar com ele, eu disse que sim. Então nisso, a gente ficou de verdade. Só que até então, eu não sabia que os amigos dele tinham feito uma aposta com o meu amigo Ed, apostando que ele nunca ficaria comigo, porque eu era feio. Ele afirma até hoje que não tava Tudo por um Big Mac? sabendo dessa aposta, tá? Nesse dia, um amigo meu me deu a ideia da gente criar um conteúdo de casal junto. Até porque seria muito legal um date, pelo menos, que desse certo. Porque os meus dates todos deram errado. Nesse dia, a gente conversou e a gente decidiu que a gente ia criar o conteúdo junto. Só que desde o começo, ele sempre deixou muito claro que nunca queria nada comigo. Não, calma aí, calma aí. Não tô entendendo. Volta. A bicha... porque fiquei preocupada agora. Naquele dia te disse da minha preocupação sobre isso com você, que não saberíamos como seria, se poderia rolar outra vez de ficarmos ou não, e sobre as possíveis hipóteses da FIC, porque a gente iria fazer coisas de casal, e se houvesse um sentimento pra gente ser transparente um com o outro, porque não queria te machucar. E você disse que a ideia da FIC pra internet não era em si por conta da gente ficar, porque o conteúdo... Calma aí, eles combinaram de fazer FIC de casal, é isso? Nossa, não tô entendendo nada. Então tinha vídeo deles dois como casal? Nossa. Tá parecendo... Sorte que na minha época não tinha internet, gente. E você disse que a ideia da FIC pra internet não sei o quê, que saberia separar caso não rolasse nada entre a gente, que daria a fazer, mas que tinha vontade sim, beleza, mas agora tô descobrindo que você já gostava e gosta de mim. E de verdade, eu não tô me importando com FIC, conteúdo nada de internet, eu não sou ninguém lá, e isso pra mim não faz diferença, tá? É algo que eu quero sim desenvolver, mas não a qualquer custo, falo de coração, porque eu me preocupo com você e seus sentimentos de verdade. Eu jamais queria fazer isso usando você e seu sentimento, até porque não sabia, mas por isso falando agora. Caralho, que...
confusão, Mona. Pelo que eu entendi, eles combinaram de fazer conteúdo juntos, só que depois descobriu que a Cebolinha amava ele. Entendi. Queria nada comigo. Mas ele tinha medo da historinha porque poderia acabar me machucando. Mas o que me machucou de fato não foi a historinha que eu criei pra vocês. Foram outras coisas que eu vou desenrolar ao decorrer da história. No dia 7 de setembro, meus amores, eu decidi publicar um vídeo anunciando como que eu conheci o meu boy. Nisso que eu postei o meu vídeo falando sobre os meus sentimentos que eu sentia por ele, eu cometi um erro. Eu falei que gostava dele antes de conhecer ele. Ele assistiu o vídeo, óbvio, e veio me perguntar se isso era verdade. Eu, como não sou uma pessoa mentirosa e sempre trabalho com a verdade, eu acabei falando pra ele que sim, eu gostava dele antes dele me conhecer. Só que isso não iria estragar absolutamente nada, até porque eu iria saber lidar com os meus sentimentos. Nisso que ele me perguntou sobre os meus sentimentos por ele, ele já me descartou. É aí que tudo começa a ficar diferente com ele. Sabe quando você conhece uma pessoa e você gosta tanto dela que você acaba falando sobre os seus sentimentos e a partir do momento que você fala, ela já começa a te tratar com indiferença? Foi assim que eu me senti, mas eu relevei, até porque a gente tinha feito um acordo que a gente ia criar o conteúdo e acabou. Só que no dia que a gente decidiu criar o conteúdo junto, eu não sabia que ele já estava envolvido com uma pessoa. Meus amores, ele já estava envolvido com outra pessoa. Nisso, ele só me falou depois que eu tinha postado o vídeo. Mamona, a senhora é maluca? Ele tinha que ter te avisado que ele tava com outra pessoa? Porque se eu soubesse, eu nem tinha começado. Porque se fosse comigo, eu jamais iria criar uma fic com outra pessoa, estando de enrosco com outra. Mas ele disse que Hã? Que porra é... tava tudo bem, então eu deixei passar. Até porque, como ele mesmo disse, ele nunca esteve aberto emocionalmente pra se envolver com ninguém. Até então, ele sempre perguntava sobre o que eu sentia. Até que então eu resolvi perguntar o que ele sentia por mim, né? Aí ele já me descartou mais uma vez, falou que não tinha intenção alguma comigo, a não ser amizade, e nem isso teve. Como foi o nosso acordo? Logo que a gente decidiu criar o conteúdo junto, eu expliquei pra ele que eu era uma pessoa pública e que a partir do momento que a gente publicasse o vídeo, o pessoal iria ficar atento às nossas redes sociais e a gente não poderia ficar com ninguém em público porque o pessoal observa. E ele falou ok, por ele tudo bem. Até porque ele já tinha um rolo e caso ele fosse ficar com o menino, ele chamava o menino pra ir na casa dele e tava tudo bem. Logo após a nossa publicação que a gente tava junto, a gente decidiu sair e jogar vôlei junto com uns amigos dele e uns amigos meus. Depois que a gente jogou vôlei, a gente foi pra um restaurante jantar. Nisso, meu amigo pediu pra tirar uma foto nossa pra quando eu fosse publicar fotos futuras, mostrar como a gente se conheceu, como a gente foi desenvolvendo o suposto relacionamento. Quando meu amigo pediu pra tirar uma foto, fulano pediu o celular do amigo dele emprestado pra fingir que tava no celular. Nisso que ele pediu o celular do amigo dele emprestado, o amigo dele já tava meio que de canto de olho, já debochando de mim, por eu estar criando esse suposto relacionamento com ele. Tipo, achando uma piada, eu, tipo, horrível, horroroso, ficando com um padrão. Que era isso que o amigo dele falava sobre mim. Fulano falou, nossa, me empresta aí, tá com inveja, que não sei o quê, porque ele já tava olhando de canto de olho. Nisso eu falei brincando, eu falei assim, ai, tá com inveja? Até porque, então, quando eu estou com os meus amigos, eu não sinto medo de brincar com eles, porque eu sei que eles não vão levar pro pessoal. E como a gente estava em um ambiente entre amigos, eu jamais imaginaria que se eu falasse também que ele estava com inveja, ele iria se doer tanto. Meus amores, assim que eu falei pro amigo dele que ele tava com inveja porque ele não tava querendo emprestar o celular, virou um caos. Foi aí que a minha vida virou um inferno. Esse menino começou a discutir comigo na mesa, a falar alto comigo, e fulano, quietinho, eu falei assim, ai, eu não vou discutir com você, eu falei brincando, pedi desculpa várias... Caralho, eu já me perdi quem é o fulano, quem é o ciclano. Tem que dar pelo menos nomes diferentes pras pessoas. Um outro amigo começou a zoar porque você tava criando essa história com o bofe padrão que desde o início disse que só queria... Que ia ser uma historinha, que não tem nada com você, que não tava afim de você. Aí você esperou que ele fizesse o quê? Caralho, olha, eu só não fico mais chocada porque eu acho que eu acho que eu fui pior. Várias vezes, mas ele nunca quis me ouvir.
isso, melhor amigo de fulano. Até porque fulano mesmo disse que não gosta de briga e confusão. O tempo foi passando e eu recebi uma proposta da Globo pra ir pro Rio de Janeiro. E assim que eu voltasse de viagem, eu já ia direto pra São Paulo porque eu tinha um aniversário de uma amiga pra ir. Minha comunicação com fulano era sempre muito difícil, porque eu sempre tinha que estar procurando ele. Eu acabei de notar que o Cebolinha alisou o cabelo, menino. Não tinha percebido isso até agora, tava tão chocada com a história. Pra criar conteúdo. Nunca era ele que vinha com uma ideia. Era de vez em quando que ele vinha com uma ideia ou outra, mas eu que tinha que desenrolar. Eu que tinha que marcar lugar, eu que tinha que decidir o lugar, eu que tinha que sair da minha casa e ir até o lugar pra gravar. Até então tava tudo bem, porque foi eu que decidi criar, então assim, eu tava adorando criar conteúdo com ele, tava tudo bem. Ele nunca era de puxar muito assunto comigo, era eu que mandava mensagem todos os dias, eu mandava bom dia, eu mandava boa tarde, eu mandava boa noite. Isso que eu mandava mensagem pra ele, eu acreditava. Mona, vocês eram só parceiros comerciais. Um personagem. Você queria que ele te mandasse bom dia, boa tarde, boa noite. Queria que te mandasse um delivery na sua casa, um buquê de rosas. Que eu estava construindo uma amizade com ele, não com outras intenções. Mas vocês conseguem compreender que para eu criar conteúdo com alguém, eu preciso fazer uma amizade com ela? O que ele nunca fez comigo foi tentar criar uma amizade comigo. Eu fui pro Rio de Janeiro e depois eu fui para São Paulo e a gente ficou 2 semanas sem se encontrar. Eu tava no aniversário da minha amiga em São Paulo, quando de repente eu recebo o seguinte print. Fulano tava comentando na foto de um outro influencer de cueca. Na minha cabeça tava tudo bem, porque eu já sabia que isso era uma historinha nossa. Só que eu fiquei chateado, porque o nosso acordo era ele não fazer nem... Não, calma aí. Não, eu tô ficando meio apavorado. Porque o nosso acordo... Cadê o print? Só que eu fiquei chateado, sabia que ser de cueca. Fulano tava... Kelvin, amigo, você tá sabendo do acontecimento sobre seu nome? Sobre seu namorado estar comentando em foto de influência de cueca, no sentido de estar querendo? Não acho que você mereça isso, por isso eu tô te avisando e também não sei... Caralho, deu play sozinho? Tá. Foto de um outro influencer de cueca. Na minha cabeça tava tudo bem, porque eu já sabia que isso era uma historinha nossa. Só que eu fiquei chateado, porque o nosso acordo... era ele não fazer nenhum tipo de gracinha, principalmente na internet. E olha que situação chata eu receber um print desse lá em São Paulo. Ainda mais sabendo que o influenciador gravou um vídeo falando sobre mim. Nisso, esse influenciador gravou alguns stories falando que se fosse namorado dele, ele jamais permitiria uma coisa dessa. Quando eu disparo o print no WhatsApp de fulano, eu sou colocado como ruim na história. Agora, concordo com o que você disse sobre as coisas de eu comentar. Eu comentei ali na zoeira, porque eu já acompanho o Gabriel faz muito tempo. Mas eu entendo que você falou, e realmente, não seria legal vazar assim e falar em coisas do tipo, mas também não gostei do jeito que você veio falar comigo sobre. Que acho que você veio de uma forma muito séria e não achei legal. Você me chamando pelo meu... Tudo bem? Oi, tudo e você? Mais ou menos. Quem é essa sirigaita? Mas acabei de receber uns prints que não achei muito legal, mas tudo bem. Adorei que além ainda falou assim, ó. Não, tudo mais ou menos. Acabei de receber uns prints que eu achei muito legal, mas tudo bem, não vou te mandar o print, porque eu quero fazer um drama. Aí a bicha respondeu, ué, não entendi. Não é como se a gente namorasse. Aí ele respondeu, não estou com ciúmes nem nada, relaxa, eu só quero que você tome cuidado com o que você comenta, porque as pessoas observam tudo. Meu nome, e falando dos prints que você recebeu da forma que você falou, não achei legal. Acho que poderia ser você falar de outra forma, até mesmo pela situação em si como ela é. Mas eu entendo o teu lado, só acho que poderia ter sido falar de outra forma. E assim, as pessoas também podem inventar coisas, né? Do mesmo jeito que esse comentário existiu, não acredito que esse story existiu. Senão ele tinha te mandado o print do story gravado até, ou sei lá. Porque se ele viu e lembrou de você na hora, ele poderia ter feito isso. Se ele gosta desse importa com você, como ele tá falando. Né? Mas assim, as pessoas também podem inventar coisas. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Caralho, tô entendendo nada. A bicha também é doida, né? É um mais doido que o outro nessa porra. Sobre o que o cara... Entendi, mas não foi real o que eu quis passar. Eu não estava muito bem, e aí eu recebi o print e eu fiquei sem reação. Mas não quis ser grosso, não. Só te mandei na hora que eu recebi. De verdade mesmo. Não quero passar a impressão de que fui mal, grosso, porque não sou assim. Me desculpa. Gente, a Mona tá completamente tratando como se fosse o bofe dela mesmo. Sobre o que o cara te falou, é verdade. Eu perguntei pro Gabriel, ele me falou que comentou a situação mesmo em um perfil privado que ele tinha. Ele disse que acompanhou a tour no TikTok. Que? Sim, eu achei ainda... É uma aí que tá escrito aqui, Leonardo. Sim, achei ainda por como respondeu depois que perguntei se você estava bem.
Ele disse que acompanhou a tour no TikTok e depois disso eu comentei na foto dele e ele fez esse story em um perfil privado, apenas falando sobre a situação mesmo, sobre a perspectiva dele de um relacionamento. Me falou que não imaginou que procuraria um comentário. Não foi querendo causar nada, me pediu desculpa também pela situação. Foi isso, mas me desculpe pelo comentário e essa situação. Estou indo no New York? Não, NYL? New? Caso alguém te fale algo, algo está sabendo. Jesus. E as pessoas também podem inventar coisas. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Não, ele queria que eu estivesse o quê? Rindo, gargalhando no WhatsApp? Eu em outra cidade recebendo prints dele comentando na foto de outro. E eu com a carona de tacho lá em São Paulo, sem saber o que falar. E eu falei assim, não, eu vou mandar os prints pra ele vai apagar o comentário. É aí que vocês se enganam, ele não apagou. Mesmo depois de eu ter falado, ele deixou o comentário lá. Ai, gente, ser corno até na FIC não dá, pra mim já é demais. O melhor de tudo é ele falando que eu tinha que tomar cuidado porque as pessoas aumentavam as coisas. Sempre foi assim, meus amores. Fulano sempre negou até a morte tudo que ele fazia. E jogava a culpa nos outros e em mim. E o pior de tudo é que como eu ainda queria ter a amizade dele, eu, de certa forma, me humilhava no outro dia pedindo... Queria ter amizade porra nenhuma, bicha. Para de meter essa. Você queria mamar essa... Que queria amizade, Mona. Para de show. Amizade igual o gloss da Francine. Amizade que você queria. Meu Deus, curti muito, Sabadão. Boa tarde, como você está? Cheguei com calma de madrugada. Cheguei com calma de madrugada, reli e ouvi as nossas conversas de ontem. Quero te pedir desculpa pela forma como falei com você, do jeito que recebi. Acabei te mandando porque fiquei preocupado na hora em que o menino falou sobre os stories da conta privada. Pode ter parecido que eu estava tendo uma crise de ciúmes. Pode ter parecido super, mas não foi isso, tá? Que eu sei que você não gosta, mas eu realmente não estava. Eu só estava cuidando de você. Não quero ver ninguém falando mal de você ou tentando te atacar. De verdade, peço desculpas se pareceu que eu estava sendo grosso. As mensagens por escrito às vezes são mais frias do que são, mas eu juro que eu não estava bravo, só queria entender. Não quero que a gente fique sem se falar por causa disso. Assim, cara, puta que pariu, sério. Assim, eu tô tentando não me expor nesse vídeo. E eu não fiz nada parecido com isso, porque eu não criei fique nenhuma com a pessoa. Mas, definitivamente, na minha situação... Eu não quero falar sobre isso. Na minha situação, a pessoa alimentava. E eu sei exatamente o que é você ter que se humilhar porque a pessoa não trepa nem sai de cima, o que não é esse caso daqui. Por que eu tô comparando isso? Por que eu tô falando sobre esse assunto? Não quero que a gente fique sem se falar por causa disso. É isso que tá me tocando, assim, o nível da humilhação. Do tipo assim, você vai me dar migalhas. Porque a gente sabe aqui, entre linhas, que existe uma outra coisa além do sol combinado. E eu vou te dar migalhas e você vai aceitar essa migalha. Porque na hora que eu ameaçar tirar, você vai voltar atrás e vai mandar uma mensagem dessa. Não quero que a gente fique sem se falar por causa disso, sabe? Tipo, senti de vir falar com você porque achei que você pudesse ter ficado chateado com o que eu disse. E também não quero que fique bravo comigo. Sempre falei que poderíamos conversar sobre tudo e ser sinceros. Tipo, vocês não são um casal. Oi, tudo bem, você já pediu desculpas ontem. Achei estranho o jeito de falar, por isso falei que não gostei. Até porque sou estranho. Até porque não sou estranho, somos amigos. Mas tá de boas, acontece. Desculpa pelo que ele fez. Logo que eu voltei de viagem, eu lembro que eu tinha o meu cabelo pra fazer. Vocês lembram da minha transformação? Eu lembro que nesse dia, ele era a primeira pessoa que eu queria mostrar o resultado do cabelo. E ele não queria me encontrar nesse dia. A verdade é que é isso. A bichinha tá se humilhando porque ama o cara. Isso é fato. Só que é responsabilidade também do cara saber que isso acontece, porque no final a pessoa, ela continua nessa história porque ela tá ganhando alguma coisa.
E ela vai ficar alimentando dessa gay ficar apaixonada, sempre numa distância segura, mas vai ficar alimentando esse negócio, essa relação mal contada, essa relação com um nome esquisito, essa relação que... Ah, mas ele já deixou muito claro de que ele não está afim de estar com o outro. Mas tá muito claro aqui que a relação não é uma relação de amizade. É uma relação onde um está apaixonado e o outro está se beneficiando de alguma forma disso. Sem deixar, fazendo o mínimo para continuar mantendo a relação e o máximo para que essa relação não se torne outra coisa. Só que como eu fiquei basicamente uma semana sem conversar com ninguém, ele estava preocupado porque estava todo mundo achando que ele tinha feito alguma coisa para mim e eu estava chateado. E aí ele decidiu me encontrar. Mas porque eu forcei ele a ir comigo para ele ver o resultado, porque de certa forma eu gostava dele, eu queria que ele fosse a primeira pessoa a ver o resultado do meu cabelo. Depois desse encontro que a gente teve, de eu mostrando o resultado do meu cabelo, a gente nunca mais se encontrou pessoalmente. Mas ele já tava meio que foda-se pra tudo, sabe? Até que um belo dia, eu tava na balada com os meus amigos e o melhor amigo dele chega em mim e pede pra conversar comigo. Nesse dia, gente, eu nunca vou esquecer. Foi no dia 12 de outubro. Eu nunca chorei tanto na minha vida igual eu chorei aquele dia na minha casa. O amigo dele me humilhou tanto, que eu não sei nem explicar pra vocês o sentimento que eu tive na hora que ele tava me humilhando. E o melhor de tudo foi que quando o melhor amigo dele me chamou pra conversar, o fulano pediu pra ficar junto e escutar a conversa. Eu sei que o melhor amigo dele me maltratou tanto naquele dia que eu fiquei até sem reação na hora. O melhor amigo dele disse que sempre falou pra ele que ele não deveria estar comigo, porque eu era uma pessoa feia, que eu não fazia o tipo dele, e que ele já estava cansado de falar pra fulano, mas fulano nunca ouviu ele, fulano não era pra estar comigo. Esse melhor amigo dele é o mesmo que fez gracinha comigo lá no jantar que eu contei no comecinho, mas isso pra mim que ele acabou falando no dia que ele me humilhou, se isso não fosse ciúme, eu não sei o que é. Porque falou da minha aparência, falou do meu jeito, que eu sou afeminado, que fulano não gosta de gente afeminada como eu, mas me descascou, gente. Eu nunca fui tão humilhado na minha vida igual eu fui aquele dia. E se falarem que é mentira, eu trago provas aqui pra vocês, porque no mesmo dia que ele tava falando comigo essas atrocidades, os meus amigos estavam brigando na minha frente, e os meus amigos estavam do lado e ouviu tudo. Então não adianta vir querer falar que eu estou querendo se passar por mocinho, porque na verdade a gente sabe quem é o vilão da história. Tudo que eu fiz sempre foi tratar ele bem e dar uma oportunidade para ele de crescer. Até porque eu não sou tão ridículo ao ponto de querer tudo pra mim. Depois de ter ouvido todas as atrocidades desse ocorrido, eu falei pra ele que eu tinha me sentido muito mal e me senti um nada perto dele, porque nem pra me defender ele teve capacidade pra isso. O que eu mais fiquei em choque, além de eu ter sido humilhado, foi que fulano não esboçava sentimento nenhum. Nem pra me defender do melhor amigo dele, ele me defendeu. Ele deixou o melhor amigo dele me humilhar na frente dele e ficou quieto. Não falou absolutamente nada. Ele só concordava. Me desculpe, mas eu, com os meus amigos, se eu Então, ele falou, né? Ele falou. E o que ele falou foi: concordo e assina embaixo de tudo que a Mona tá falando pra você. vejo alguém humilhando eles na minha frente, pode ser quem for, eu vou dar pelo menos uma cortada. Pode ser até meu melhor amigo que estiver humilhando o outro. Eu corto. Ele não me defendeu nem como amigo. E olha que ele se dizia ser. Desde então, eu tinha perdido total consideração por ele. Eu já não mandava mais muita mensagem como eu mandava antes. Eu estava me sentindo desgastado. Depois de tudo isso que aconteceu, eu fiquei dias sem comer, fiquei doente, com crise de ansiedade, mas tentei deixar isso não me abalar, porque na minha cabeça era tudo uma historinha. E que na vida real parecia que tudo que a gente estava criando na internet era real. Esse melhor amigo dele, eu nunca tinha feito absolutamente nada contra ele. E ele me tratava de uma forma, tipo assim, absurda. Quando eu e fulano saía junto pra balada, esse melhor amigo dele sempre estava junto. E eu nunca fiquei olhando de cara feia, nunca troquei farpa, até porque isso não faz sentido pra mim. Não vou ficar encarando, tipo assim, eu pedi desculpas pro amigo dele. A Mona te humilhou
a outra concordou e você ainda continuou saindo com os dois, inclusive. É, gata. Ele, mesmo eu não tendo feito nada, mas o melhor amigo dele não quis me desculpar. Só que como a gente estava no mesmo ambiente, a gente no mínimo tem que se respeitar. Até que eu percebi um certo ponto que fulano ia nas festas e falava que não tinha me chamado porque ele não queria climão. Só que aonde a gente vai é uma balada pública. E eu posso simplesmente ir a hora e quando eu quiser. Tanto que eu nem iria falar sobre isso, eu só vim falar mesmo porque fulano tá fazendo muita graça postando em diretinha e eu também não sou obrigado a ficar quieto. E fulano é aquele tipo de pessoa que ele nunca aceita que ele tá errado, ele sempre tá certo. Eu sou homem o suficiente pra vir aqui e falar pra vocês que eu fiz. Assim como eu tô vindo aqui falar pra vocês, foi um erro eu ter criado essa historinha com ele pra vocês. Porque a gente percebe o quão ingrata as pessoas são. E são hipócritas de dizer que não liga pra isso, só que tá fazendo de tudo pra causar. Vocês conseguem perceber isso só analisando os posts. Desde quando eu não postei mais nada com ele, quem tá postando em diretinha é ele, não sou eu. Essa gracinha que ele fez comigo de não tá me chamando pra ir nos lugares que ele vai, ele só fez 2 vezes porque eu cortei ele. Eu falei pra ele que eu iria onde eu quisesse, a hora que eu quisesse, porque os lugares que ele frequenta é público e eu posso muito bem ir. Até que no dia 23 de outubro, eu recebo uma mensagem dele dizendo que não queria mais criar conteúdo comigo porque ele já estava cansado de tudo isso e que ele não estava se sentindo mais bem. Logo que ele me mandou essa mensagem dizendo que não queria criar mais conteúdo, sabe o que ele postou? Um vídeo com a seguinte música. Se fato tá bom pra mim também, melhor coisa Ai, porra, música. ficar solteiro, esperei chegar o verão. Ai, que preguiça. Virem comentar nos meus vídeos o porquê daquela música nos stories dele. Até então, os vídeos iriam ficar no meu perfil e a gente iria seguir a vida normal, sem falar um do outro. Até porque ele pediu pra parar, eu parei e segui a minha vida. Mas ele não. É agora que a história começa a ficar melhor. Durante a nossa criação de conteúdos, eu sempre fui muito aberto para conversar com ele, assim como ele se dizia pra mim. O que na realidade não acontecia muito. Eu sempre chamava ele pra conversar Gente, eu procurei muito aqui os vídeos dos dois. pessoalmente. Eu acho que eles E ele apagaram, sempre né, os inventava vídeos, uma desculpa. imagina. Disse que estava cansado, que ele tinha acabado de chegar da academia, que ele estava ocupado demais com as coisas do trabalho. Só que as pessoas, elas sempre arrumam tempo pro que elas querem. Principalmente pra ficar com outras pessoas nas escondidas, não é mesmo? Olha, eu vou falar pra vocês, se eu não fosse uma pessoa responsável, eu tinha ficado com um gostoso que tinha me mandado mensagem lá no Rio de Janeiro. Mas eu não fiquei por respeito a Mona, respeito aqui. Caralho, meu Deus. Vocês estavam realmente, tipo, fingindo que era um casal de verdade. Do nível de um trair o outro. ele. Mas eu devia ter ficado. Eu fui Meu otária, Deus que manda do ser burro céu. otária, acabou ficando sem nada. E vocês pensam que acabou? Negativo. Anteontem, eu recebo a seguinte mensagem, maluquice. dizendo que fulano tava falando pra uns amigos dele que ele me achava feio e que tinha vergonha de andar comigo porque eu me vestia de mulher. Mas eu que sou a mentirosa, não é mesmo? Fui tirado como ruim na história, vocês acreditam? Fiz questão de mandar print pra ele e ele Sempre te tratei bem, sempre falei bem de você, mas eu sou louco. Desequilíbrio talvez, kkk, mas feio jamais. Toma cuidado com quem você anda e principalmente o que você fala. Lembra que eu sou uma pessoa conhecida, tudo chega em mim. Mas, Kelvin, eu não fiz isso. Eu nunca falei isso de você de verdade. Já falei que acho feio menosprezar as pessoas porque isso magoa. Isso não é de mim, é baixo. Fora que eu também não sou burro de falar uma coisa dessa e não achar que não fosse chegar em você e você não fosse gostar, né? Com certeza iria pra internet. Isso tá sendo o mesmo tipo de coisa da mesma pessoa que fez página de fofoca querendo me queimar. Não foi. Inclusive, uma pergunta. Onde você estava ontem? Você comentou de mim? nega até a morte. Eu mandei o print pra fulano, fulano negou até a morte. Mas estranho, porque a pessoa que veio me contar, ela nem me seguia. E ela, inclusive, é melhor amiga de um que ele dormiu no fim de semana. Mas ele não dormiu com ninguém no final de semana, ele me disse. Mas sabe o que me surpreende em tudo isso? Nada. Porque um tempo atrás, ele mesmo falou que um ex-amigo dele tinha humilhado ele na balada por ser falso e mentiroso. Estranho, né? Essa pessoa ter chamado ele de falso e mentiroso. Porque ele nunca erra. Desde o começo da história que a gente tá ouvindo, eu sempre fui o errado. Mas se ele se diz tão certo, eu quero ver um motivo, pelo menos, no qual ele fala que eu sou o vilão. Pois é, né?
Não tem. Eu fui enganado o tempo todo e fiquei quieto. Os meus amigos sempre me alertaram. Caralho, eu acho que eu tô drogada. Não, de verdade, eu acho que eu tô drogada. Porque, Você foi enganada de quê? Sobre essa pessoa. E eu sempre o defendi com unhas e dentes porque eu amava ele. E quando eu falo que eu amava, era porque eu realmente amava. Só que no fim, eu acabei me sentindo usado. O que eu sempre falei pra ele que nunca tinha me sentido. Eu sempre falei pra ele que eu jamais iria me sentir usado por ele, porque eu confiava nele e que eu jamais, tipo assim, falaria sobre isso na internet, dizendo que ele tinha me usado e tudo mais. Eu não digo que ele me usou pra querer visibilidade, mas ele fez parte. Mas foi exatamente isso que ele fez, gente. Vocês combinaram de fazer um casal fake na internet pra os dois bombarem. Foi exatamente isso que ele fez, caralho, de asa. Qual foi o motivo que vocês teriam feito isso se não fosse para ganhar visibilidade? Qual? Nossa, até confirmou. Qual foi o motivo? Do ciclo de amizades dele em me humilhar. Porque depois, ele disse que o melhor amigo dele vivia falando mal de mim pra ele. E o que ele fazia? Nada. Até porque eu tava de acordo desde o começo em criar conteúdo com ele. Foi uma troca que não foi muito legal. O que me chama mais a atenção é se ele sentia vergonha de andar comigo, por que ele topou tudo isso? Se ele não se importava com visibilidade, por que ele topou tudo isso? Porque eu queria, de verdade, ver o sucesso dele. Mas uma pessoa que não faz nem questão de você, não merece isso aqui de visibilidade. Olha, eu vou te falar um negócio, caralho, juro. Eu devo ter... Sei lá o que eu fiz. Ele explicou mais. Resumindo, era pra ser um relacionamento fake, mas na verdade ele levou a sério e um levou a sério e o outro não. Relacionamento a sério. O que acontece? Quando a gente decidiu criar conteúdo junto, eu falei que eu era uma pessoa publicamente exposta. E eu tenho vários seguidores que me acompanham aqui nas redes sociais que são de Londrina. Principalmente nas festas que a gente frequenta, tem muitos seguidores. O pessoal pede pra tirar muita foto comigo. Então, o nosso combinado era não ficar com ninguém em festas que a gente frequenta. Por quê? Porque pessoas provavelmente poderiam tirar foto e vir na internet falar da suposta traição, no caso. Então, não... E por que não deixou? Isso traria até mais visibilidade pro relacionamento fake de vocês? Ou poderia dizer que o relacionamento é aberto? Sei lá, gente. Que diferença faz? Imagina duas bichas ter que parar de pegar os outros, parar de ter relacionamento porque estão fazendo fake na internet dizendo que são casal. Não que eu levei a sério, eu nunca cobrei fulano de nada. Nós que cobrou... No vídeo você cobra umas 3 vezes, pelo menos. Tá? Nunca cobrei fulano de nada. Eu tô super bem com isso. E, tipo assim, eu A gente percebeu. Gostava dele. A única coisa que eu exigia é que ele agisse como amigo. Porque a gente, além de tudo, além de criar a fict relacionamento... Tá, mas uma coisa não é pagamento pela outra. Eu só vou criar essa fic se você agir como amigo. E amigo com benefício. A gente era amigo. E não houve isso em nenhum momento. Eu não estava cobrando dele nada, como vocês estão falando. Que ele estava cobrando algo de um relacionamento, dele não ficar com outras pessoas, dele não comentar. Mas, gente, quando você cria um conteúdo assim, todo mundo tá de olho em tudo que vocês postam, entendeu? É fácil para vocês que não criam conteúdo falar que eu estava cobrando, mas eu não estava cobrando, eu só estava falando o que foi acordado desde o começo e ele topou. Entende? Então, assim, tá tudo bem. Eu não estava esperando, eu não estava apaixonado, exigindo que ele se apaixonasse por mim durante o relacionamento. Gente, eu não estava esperando isso. Até porque ele tinha deixado bem claro desde o começo. E a nossa fic tinha data pra terminar, que era em janeiro. Mas como aconteceu várias coisas, que eu fui humilhado e nem como amiga ele me defendeu, porque me desculpem, se os amigos de vocês não defendem vocês quando vê vocês em uma situação humilhante, me desculpe, isso não é um amigo.
E foi o que eu senti. Eu não via uma amizade, eu não sentia que ele queria criar uma amizade comigo. Porque não tem como eu criar algo com alguém que não quer nem construir uma amizade, entende? Eu posso criar conteúdo com os meus amigos, só que assim, eles têm que agir como amigos também, entende? Porque é um acordo. E sobre eu ter mentido pra vocês, eu menti, mas eu iria contar pra vocês em janeiro, óbvio. Em relação a dinheiro também não ganhei nada. Não preciso desse engajamento, dessa historinha. Tanto que eu privei todos os vídeos, porque eu não preciso desse engajamento. Não me deu dinheiro nenhum, tá? As coisas estavam claras pra mim desde o início. Mas a minha vida tava tão tranquila que eu falei assim, não, eu vou procurar uma humilhação, entendeu? Porque se eu não procurar uma humilhação pra mim, eu não me chamo Kelvin Anésio Tio Cebolinha. Só que a partir do momento que eu descobri que estavam fazendo aposta, que ele tava falando de mim, falando que eu sou feio, falando da minha aparência, falando que tinha vergonha de andar comigo, eu cortei e decidi acabar com tudo, apagar todos os vídeos, porque assim, eu posso até ter me colocado em uma situação humilhante. Vocês podem até me julgar, falando, você mentiu pra gente, só que o único prejudicado nessa mentira foi eu, entendeu? Eu me coloquei em uma situação que não era necessário de eu ter me colocado. Mas eu me coloquei, então eu tenho peito pra assumir os meus erros. Como tava todo mundo me perguntando, Kelvin, cadê o namorado? Você terminou? Que não sei o quê. Gente, era todos os vídeos. Eu tive que vir aqui me pronunciar e falar a verdade pra vocês. Ai, Kelvin, você mentiu. Gente, eu menti, mas eu tô vindo aqui contar a verdade, entendeu? Mas antes tarde do que nunca. Então eu espero que tudo tenha sido esclarecido, meus amores. Eu gostava de fulano, mas eu não esperava algo dentro da nossa fic, da nossa historinha, porque já estava esclarecido desde o começo. Não. As mensagens que você mandou pra ele quando descobriram que ele tava dando em cima do boy é super de uma pessoa que tá criando uma fic na internet. Super. Mas, gente, se os dois aceitaram a fic, não era pra fazer certo, afinal os dois estavam ganhando. Essa historinha com fulano foi horrível, mas eu peço desculpas pra todo mundo. Eu sei que eu errei. Prometo não fazer de novo isso, jamais. Nunca. Gente, isso foi um aprendizado que eu levei esse ano pra vida. Porque foi horrível. Gente, foi horrível. Na internet parecia estar tudo maravilha, mas foi horrível a situação que eu me coloquei. Gente, podem me julgar. Eu deixo vocês me julgarem, mas assim, todo mundo merece uma segunda chance. Eu vou falar igual todos os influenciadores falam, entende? Eu errei, eu confesso pra vocês. Só que eu vim aqui contar pra vocês a verdade. Já pensou se eu ficasse quieto e não falasse nada? Ou inventasse uma outra mentira? Não, né? Eu ia contar pra vocês em janeiro. Eu peço desculpa de verdade, gente. Não me julguem. E nem julguem ele, tá? Tá tudo bem. Já passou. Vida que segue, cada um nos seus propósitos. Eu não preciso de ninguém pra criar conteúdo, eu sei disso. Mas eu me coloquei em um papel de ser humilhado, entende? E é sobre. Mas desde o começo, que fique bem claro, eu não estava criando expectativa de fulano gostar de mim ou se apaixonar por mim, tá? Eu quero que isso fique bem claro. E que foi uma troca mútua. A gente criava conteúdo junto. Eu ajudava ele a crescer, porque eu sempre ajudei. Ele sempre me mandava vídeo no WhatsApp pra gente ver, pra ele me perguntando, né, qual vídeo que tinha ficado bom e tudo mais. Eu ajudava ele com questão de edição. Quando a gente se encontrava também, eu ajudava ele com ideias de vídeo, sempre mandei. O primeiro vídeo também que ele postou... Ajudava ele botar uma roupa, ir no banheiro. Que viralizou do presente, eu que escrevi o roteiro pra ele, porque eu adoro escrever. Então, eu escrevi, tanto que no vídeo as pessoas falam, nossa, parece o tio Cebolinha falando. Meus amores, porque era eu que escrevi os roteiros, entende? Então, assim, não vão jogar hate nele, tá? Já passou, estou bem comigo mesmo. Ele não agiu como amigo em momentos presenciais, que a gente não estava criando conteúdo, mas que a gente estava junto. Mas tá tudo bem, vida que segue. Desejo todo o sucesso do mundo pra ele. Só espero que acabe essas indiretas, porque é muito chato, é horrível. E eu decidi vir colocar um ponto final nisso, pra gente seguir em frente, criar os nossos conteúdos numa boa, tá bom? Um beijo, tio Cebolinha. Eu vou responder nos comentários conforme eu for vendo necessidade.
Nunca mais respondeu. Isso aqui foi há 5 dias atrás e os comentários também estão todos fechados. A gay tá postando coisas. Aqui, ó. Sendo o vilão da história, mas até eu me cansar. E aí o bofe sem blusa. Tá? Você vê que realmente bem profundo, né? Aí aqui tá comentando. Ai, amigo, desculpa, mas todo mundo te conheceu pelo Kevin. Podem dizer o que quiser, mas isso é um fato. Ele ameaçando se pronunciar. Eu acredito em você, Léo, porque ninguém consegue fingir um olhar apaixonado. E como eu já comentei outras vezes, isso era nítido. Odeio indiretas, quero fatos e provas de todos. Só conheci você pelo Kelvin mesmo. Ele terminou com Kelvin? Meu Deus do céu. Sério. E ó, rio quando tentam falar de alguém como se ele fosse o vilão. Mas é só observar que fica bem nítido a pessoa que quer se passar de mocinho da história. Deu para ver claramente que foi ele mesmo que escreveu aqueles textão de WhatsApp, porque a habilidade da escrita não é exatamente, né? Vendo de outro ângulo, ele nem é tudo isso. Isso é um padrão? Pov, o meu melhor amigo não quer só amizade. Ai, gente. Tô começando a achar que eles estão de marketing. Aí ele próprio respondeu, não da minha parte, quem tá sendo atacado sou eu. Olha, gente, na moral. A história me engatilhou em momentos que eu não gostaria. Não gostaria de ter passado pela experiência de ter visto essa história e relembrado de momentos muito humilhantes da minha vida. Eu não vou nem apontar para nada hoje. De tão triste que eu fiquei. E não tá tendo podcast há 3 semanas, eu acho 4 semanas, que eu tô com a cabeça meio fodida. Tá bom? E é isso. Um beijão. E hasta la vista. Até amanhã.